Amém, amém e amém. Deus é muito bom. Pouquinho antes de você sentar, eu queria orar com vocês, mas orar especial. Eu recebi uma notícia, o irmão Josinaldo, Elisângela, a esposa, passou por uma cirurgia semana passada, uma cirurgia de risco, e a gente precisa colocar essa recuperação diante do Senhor. A gente precisa orar não porque a nossa oração é a grande diferença, mas sim porque a gente se importa, porque algo aconteceu sobre a vida dessa família que tem trazido aflição ao coração deles. Então, oremos juntos aqui em especial. Senhor Deus, nesse instante, me coloco na Tua presença, ó Pai. E assim como a Bárbara me passou ali, o Josinaldo, Elisângela, ó Pai, ela passou por uma cirurgia, ó Pai, de risco, Senhor. E eu sei como o coração se aperta na nossa vida nessas situações. Deus, diante de Ti, da Tua presença, ó Pai, clamamos o Teu santo e poderoso nome, que a Tua mão de cura, de paz, de alegria, toque sobre a vida dela e venha sobre aquela casa. Restaura a saúde da nossa irmã, ó Pai. Restaura, ó Pai, a alegria daquela casa de uma forma especial. E Deus, nos colocamos na Tua presença aqui, clamando, glorificando o Teu nome poderoso desde já, Senhor, e Te pedindo, cuida dessa família e cuida também, Senhor, de outras pessoas que conhecemos, pessoas que estamos aqui diante de Ti clamando agora, e nesse tempo, Pai, que tem esfriado, tem tantas crianças doentes, tantas pessoas passando por dificuldade, eu Te peço, ó Pai, que a Tua presença se faça sobre a vida dessas pessoas. E nesse instante, ó Pai, tem pessoas que não estão aqui nesse culto, que possam estar em casa, ouvindo essa palavra, esse louvor, e às vezes o coração está ferido, magoado, preocupado. Algumas pessoas podem estar nesse momento no hospital também ouvindo essa palavra que teremos aqui. O que eu Te peço e desejo do meu coração, ó Pai, que a Tua presença se faça sobre a vida dessas pessoas. Leve embora, ó Pai, tudo aquilo que o tempo trouxe de angústia, de mágoa, de tristeza. E Deus, dá um renovo, ó Pai, não apenas na saúde, mas também emocionalmente e espiritualmente sobre a vida dos meus irmãos. É o que eu oro e Te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se sentar. Muito obrigado, você que veio até aqui, saiu da tua casa, chegou aqui neste horário desse trânsito corrido. Eu sei que muitos estavam trabalhando o dia inteiro. Esse período agora é um frio em Curitiba, é gelado. E às vezes você deve estar assim no coração, meu Deus do céu, né? Podia estar em casa, quentinho, embaixo da coberta, ouvindo essa palavra. Então, sabe o que eu queria fazer? Agradecer aqui os irmãos da comunicação que estão aqui agora, que às vezes a gente não vê, estão atrás das câmeras, estão lá no fundo fazendo a transmissão. E muitas vezes a gente olha para o palco e não percebe, né, sobre um trabalho gigantesco que existe de pessoas fazendo algo extraordinário. Pessoas que saíram no frio, pessoas que saíram do trabalho, pessoas que às vezes estão com fome ali na correria, mas vieram dedicar o seu fôlego de vida ao Senhor. Então, muito obrigado pela vida de vocês aqui, cada um de vocês que muitas vezes nem aparecem aqui no palco. Muitas vezes quem está assistindo em casa nem sabe quem são vocês. E eu falo de coração, que Deus abençoe a vida de vocês mais e mais, pois o ministério de vocês é algo tremendo. Amém? Olha só uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta. Você é aquele tipo de pessoa que fica preocupado com o tempo? Aqui a gente está pregando. Tem um reloginho que fica ali atrás mostrando para mim a hora que eu vou ter que parar de falar, para mim não estender o culto demais, né, em respeito às pessoas, quem está assistindo. Tudo na nossa vida parece que é baseado no tempo. Eu lembro uma viagem que eu fiz para o Amazonas, a gente estava indo no barco, e eu estava tentando imaginar como é que um barco marca as quilometragens, igual o carro ali que marca a distância. E na verdade aquele motor é marcado pelo tempo. Quanto tempo ele ficou em funcionamento. Quase tudo na nossa vida é baseado no tempo. A nossa agenda, os nossos horários, as nossas datas comemorativas. Tudo aquilo que a gente faz, a gente coloca o tempo. Para que haja organização nas coisas, para que haja uma forma melhor das pessoas entenderem. Mas muitas vezes a gente deixa o tempo ir controlando a nossa vida. E aí a gente se torna escravo do tempo, daquilo que eu tenho que fazer e cumprir, porque senão não vai dar tempo. E uma angústia começa a tomar conta do nosso coração.
gente começa a olhar para a nossa idade e falar, estou ficando velho, deveria ter feito isso, ter feito aquilo, deveria ter mudado isso. E sabe, como a gente se prende ao tempo. E eu queria falar uma coisa para você hoje muito especial. A gente não controla o tempo. A gente vive dentro daquilo que é o tempo. A gente tenta executar coisas diante do tempo. Então, quem que é o dono do tempo? Quem é que consegue, mesmo diante de tantas coisas, dentro da nossa ansiedade, do nosso coração, quem é que consegue parar um pouco e entender o que é que Deus quer para a minha vida? Sabe, é esse Deus precioso e poderoso. É Ele quem é o que controla o tempo. E talvez no seu coração você vai parar e falar assim, então quer dizer que as coisas que dão erradas na minha vida, muitas vezes é porque Deus está controlando o tempo e não deu tempo? Muitas vezes a gente se desorganiza, a gente se perde. A gente pega caminhos que não deveriam ser pegos no caminho. A gente faz escolhas que vão levar mais tempo. A gente tenta pegar atalhos na vida para ganhar tempo. E acaba saindo mais caro, sendo muito mais prejudicial para a nossa vida. E olha só uma coisa interessante. Eu gosto muito de um texto que fala sobre o tempo. Abre a sua Bíblia comigo em Eclesiastes 3. A gente vai ler do versículo 1 ao 11. Eu gosto de Eclesiastes. A gente começa a olhar e ver ali um tempo que Israel estava tranquilo. Toda vez que a gente está lendo sobre Israel, está em batalha, né? As coisas acontecendo, o povo. Mas nesse período aqui, estava em paz. As coisas estavam tranquilas. E sabe o que acontece? Salomão começa a meditar e refletir sobre a vida. Eu gosto quando a gente lê o livro de Provérbios, que fala sobre sabedoria, ali onde são 3 reis que colocam os seus ensinamentos diante de Salomão e as coisas que tinham. Aqui em Eclesiastes, Salomão para e começa a meditar sobre as coisas da vida. Se você nunca leu o livro de Eclesiastes, fica aqui o desafio para você ler, você vai achar sensacional e você vai falar, ele está falando da minha vida hoje. Certeza que em algum momento desse texto coisas se enquadram. E uma das coisas que ele fala do tempo é isso. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e o tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de conter. Tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Que proveito tem o trabalhador com todo o seu esforço? Tendo visto o fardo que Deus impôs aos homens, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Esse texto, só esse trecho de Eclesiastes 3, do 1 ao 11, faz a gente refletir sobre o tempo. Aqui são citadas tantas coisas que faz a gente olhar e falar, puxa vida, será que eu consigo olhar para tudo isso dentro do meu tempo? Será que eu consigo olhar para todas essas coisas sobre o tempo? Sabe, esse texto aqui ele é muito precioso, porque ele vai falar sobre tempos difíceis e tempos alegres. E você já passou tempos difíceis na tua vida? Eu tenho certeza que sim. Talvez mesmo pequeno. Eu conheço crianças que passam tempos muito difíceis dentro de casa. Mas sabe, tempos alegres também. Eu converso com pessoas. Essa semana eu vou estar com o pastor Marcelo, o privilégio de tocar ali no grupo dos 60 mais da igreja. E como é gostoso estar ali com eles e ouvir as coisas alegres que Deus fez na vida deles. Sabe, independente da sua idade, do seu tempo de vida, a gente olha para uma coisa preciosa. O tempo, esse ciclo vem sobre a nossa vida. Coisas vêm e coisas vão. E talvez você vai falar assim, puxa pastor, então a vida se torna extremamente relativa. Aonde eu vou viver, aquilo que puder acontecer vai acontecer, o que puder não vai acontecer. Sabe, a maioria da humanidade hoje tem vivido assim. Deixa o tempo me levar.
E será que é isso que esse texto está dizendo? Que não importa o que você faça, as coisas vão acontecer? Esse texto fala sobre algo mais profundo. Ele fala sobre a soberania de Deus diante de algo que o homem não consegue ter controle. Quando a gente olha para a nossa vida, você fala, quando eu quero fazer, eu faço. Quando eu quero me machucar, eu me machuquei, eu me machuco da forma que eu quiser. E às vezes você fala, eu sou o dono de mim mesmo. A gente não é dono do tempo, a gente não controla o tempo. E a gente nem consegue dizer para o tempo o que é que ele tem que fazer das nossas vidas. A Bíblia vai ensinar que existe uma métrica de tempo chamada Kairos. Esse é o tempo de Deus. Esse é o tempo como Deus rege as coisas fora do nosso cronológico. É a forma como Deus lidar com as coisas. Mas sabe, a Bíblia também fala sobre o cronos, o cronológico. É essa métrica de tempo que a gente vive. É onde o sol nasce, o sol se põe. E muitas vezes durante, seja o período da noite, onde você dorme bem, ou a insônia bate no teu coração preocupado, ou durante o dia você está empolgado para fazer todas as coisas, ou uma tristeza toma o teu coração a ponto de você querer que o dia acabe logo, é o mesmo Deus agindo. Mas não é o Deus colocando essas coisas no teu coração. É o Deus fazendo você olhar e entender que o tempo é precioso. Se você perguntar hoje para qualquer pessoa que lidar com questões de finanças, com pessoas que cuidam de grandes coisas, e você perguntar qual é o bem mais precioso da tua vida, ele vai dizer o tempo. Porque o tempo pode ser extremamente produtivo ou extremamente desnecessário para as coisas da tua vida. Mas aí que está. Hoje em dia é o homem que tem dito qual é o tempo bom para a tua vida e qual é o tempo ruim. Aonde você está realmente vencendo as coisas e aonde você está desperdiçando. Aqui nesse texto a gente vai ver algo precioso. A gente vai entender que não são as pessoas ou os homens que ditam o nosso tempo. A gente vive dentro de regras de tempo. Tem horário para trabalhar. Se você é criança, você tem horário para dormir, você tem horário para estudar. E sabe, eu vou contar uma coisa para você. Às vezes falam para a gente assim, quando você crescer, se você quiser estudar, não estudar, o problema é teu, né? Nada, você vai estudar até ficar velho, porque você sempre vai estar aprendendo coisas. Mas aí, talvez o coração se aperte e você fala, eu já estou muito velho. Esses dias eu ouvi um rapaz de 20 e poucos anos falar para mim, eu estou muito velho. Eu falei, tá nada, rapaz. Sabe? Tem um pastor, faz tempo que ele não veio aqui no ministério, mas eu gosto muito dele, porque ele está trabalhando muito lá no Hospital do Rocio, é o pastor Cantec. Daqui uns dias ele vem aqui pregar para a gente. E ele falou para mim assim, puxa vida, tem uma certa idade da nossa vida, que você começa a olhar e falar, isso nunca tinha me acontecido. Quando você começar com essas frases, talvez você está ficando velho. São aquelas coisas que você falava, eu dormia e acordava bem, recuperava de uma lesão de treino. E hoje eu preciso dormir um pouco mais. Eu estava fazendo nada, eu fui agachar para pegar o negócio e meu joelho estalou. E aí você olha e fala assim, isso nunca tinha me acontecido. Óbvio que falando dele, de um senhor de quase 80 anos, que já escalou vários lugares no mundo, a palavra velho não faz muito sentido à vida dele pelo fôlego de vida que ele tem. Eu olho para a minha vida e começo a olhar e falo assim, Deus, se tem uma coisa que eu gostaria de entender, se tem uma coisa que eu gostaria de não errar, Deus, se tem uma coisa que eu queria que fosse preciosa na minha vida, é saber lidar com o tempo que o Senhor tem para a minha vida. Saber fazer as coisas segundo a tua vontade. A palavra de Deus fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Muitas vezes a gente quer que o bom aconteça. O agradável, todo mundo quer, e até que eu falo para as pessoas, seja pelo menos agradável. E o perfeito a gente quer que aconteça, mas dentro do cronos, da nossa métrica. O bom tem que ser na medida do que eu quero. O agradável tem que ser na medida do que eu gosto. E o perfeito tem que ser exatamente o que as pessoas fazem para mim. E a gente nunca olha a busca do perfeito sobre aquilo que entregamos para os outros. Você tem feito do seu tempo algo bom? Você tem feito algo agradável? Você tem buscado que o seu tempo seja perfeito sobre a vida dos outros? Porque Deus faz o tempo dele sobre a sua vida ser bom.
Deus faz com que o tempo dele da sua vida seja agradável. E Deus faz com que o tempo dele sobre a sua vida seja perfeito. Eu gosto de uma ilustração que fala que é como se Deus tivesse uma caneta escrevendo as coisas do tempo. E aquele lápis do qual ele escreve, fabuloso, a gente vem com uma borracha apagando. Apagando as coisas que Deus escreve, falando assim, espera aí, deixa eu escrever do meu jeito, Deus. Deixa eu escrever na minha linguagem. Deixa eu escrever da minha forma. E aí eu olho para esse texto e falo assim, puxa vida, Deus determinou um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3, versículo 1 vai falar, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Onde a gente vive? Embaixo do céu. E o tempo de Deus tem um tempo certo para cada coisa. Olha só uma coisa, esse texto não está falando que algumas coisas possuem propósitos. Ela vai dizer que para tudo há uma ocasião certa. Que para tudo, tem aqui água, obrigado. Que Deus faz as coisas de uma forma preciosa. Tomar um golinho de água que só a garganta secou. Mas olha só, Deus governa começos, finais, conquistas, perdas, portas abertas e portas fechadas. Aqui está dizendo que todas as coisas não acontecem sem propósito. Que todas as coisas não acontecem sem fazer sentido. Eu lembro um tempo da minha vida que se eu fosse fazer uma viagem, eu falava assim, eu vou sair daqui e eu tenho hora para estar em tal lugar. Eu vou fazer tal coisa e tem que ser dessa forma. Eu vou construir algo e eu preciso que seja desse jeito. Vai falar sobre a gente contar as pedras antes de construir algo. A Bíblia vai falar sobre a gente ter prudência sobre as coisas. Mas eu aprendi a olhar e observar as coisas à minha volta. Quando Deus falou isso muito forte no meu coração, eu lembro que eu estava voltando de um retiro, eu estava na estrada. E eu comecei a olhar um pôr do sol maravilhoso. E sabe quantas vezes o pôr do sol acontece na tua vida? Milhares de vezes. Eu estava vindo de Vitimarçu, daquela região ali, sentido Ponta Grossa para cá, e era um pôr do sol tão lindo, mas tão lindo. E eu falei, mas eu não posso parar o carro para ver. Principalmente, eu não posso continuar dirigindo olhando para o sol, né? Mas eu parei o carro, eu encostei na estrada. E o sol se pôs em 10 minutos no máximo. E aquele foi um dos pôr do sóis mais lindos que eu já vi na minha vida. Sabe, aconteceu outros, eu já vi outros fantásticos. Mas aquele dia Deus queria mostrar algo precioso para mim. Deus queria falar que muitas vezes as coisas simples que acontecem à nossa volta, a gente deixa passar desapercebido. Você fala assim, pastor, é um pôr do sol. Acontece todo dia. Mas sabe, pergunta para alguém que deixou de enxergar. E diga para ela assim, você gostaria de ter a oportunidade de ver um pôr do sol? E ela vai dizer que sim. Existe um tempo certo para todas as coisas, e as coisas que acontecem no nosso dia são preciosas. Às vezes olhamos para as grandes coisas. Puxa, hoje o telefone vai tocar e alguém vai ligar e diz que eu sou o filho perdido do Silvio Santos. Nossa, ia ser o tempo certo, né? Não é verdade? É gostoso quando algo que a gente vai receber. Mas sabe, uma outra oportunidade. Eu lembro de estar sentado no lugar e começou a chover. E qual é a primeira sensação que a gente tem quando a chuva vem? Corre, sai da chuva. Nesse período de frio eu digo, corra, que a chuva é gelada, né? Faz mal. Mas você já ficou parado para sentir a chuva? Você já parou num lugar e sentiu a chuva caindo em você? Quanto tempo você não faz isso? Quanto tempo você não para sentir Deus mandando chuva sobre a terra? E eu vou falar uma coisa para você, se a chuva parar e acabar, e talvez você não sinta a falta dela hoje em dia, muita coisa começa a morrer. E muita coisa vai fazer falta na sua vida. E você vai sentir falta tremendamente, sabe do quê? Da chuva. Talvez você não tenha parado mais para olhar um pôr do sol. Talvez você não tenha mais parado para sentir a chuva.
Talvez você não tenha parado no seu dia para sentir a brisa, o vento. Talvez você fale assim, pastor do céu, você não sabe como é que é meu dia. Você não sabe a hora que eu acordo e a hora que eu vou dormir. Você não sabe a correria que é meu dia. Quando a gente tenta ser o dono do tempo, quando a gente tenta fazer com que a métrica do dia esteja nas nossas mãos, a gente vai sempre pensar assim, não vai dar tempo. A gente vai olhar e vai falar assim, está muito corrido. E eu não posso. Eu não tenho tempo para tirar um tempo com Deus. Eu não tenho tempo para tirar um tempo com a minha família. Eu não tenho tempo para ligar para um amigo. Eu não tenho tempo porque minha vida é muito corrida. Eu não tenho tempo mais para dar um abraço. Eu não tenho mais tempo para olhar e dar valor na conquista de alguém. Eu não tenho tempo na minha aula, no meu treino, para orar pelas pessoas. Eu não tenho tempo para mandar uma devocional. Eu não tenho tempo para dizer, Deus te abençoe. Sabe, muitas vezes quando a gente coloca a pôr no papel o nosso tempo, essas coisas não fazem parte do nosso dia. Eu tenho uma agenda que eu vou seguindo durante o dia. Essa agendinha vai apitando aqui no meu relógio, assim, tum, 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 as coisas que eu tenho que fazer. Mas de um bom tempo para cá, eu aprendi a colocar essas coisas na minha agenda. Primeiro, porque eu queria que isso fizesse parte. Eu queria que o tempo com Deus fosse prioridade, porque Ele é o dono do tempo. Eu queria que aquilo que Ele me falasse tivesse na agenda, porque ainda assim é corrido. Ainda assim existem responsabilidades, existe coisa para fazer. Mas se eu deixar, os homens se tornam donos do meu tempo. E aí eu vou falar para você, você vai viver uma vida muito infeliz. Quando você é escravo do tempo, e não diante de Deus do que Ele tem para a tua vida, você vai tentar conquistar coisas, a gente vai ver isso no texto daqui a pouco, e vai ficar um vazio no teu coração, porque você vai falar assim, puxa vida, era para ser algo especial. Quer ver um exemplo? Quem aqui é casado aqui? Levanta a mão, quem está casado aqui. Você não casou para o teu casamento ser algo abençoador, especial? E quanto tempo você como casal passa diante de Deus? Quanto tempo você ora, você como casal? Quanto tempo você abre a Bíblia e fala, Deus, qual é o teu tempo para o meu casamento? Qual é o teu tempo para a minha vida? E às vezes está tudo dando errado, você está magoado, você está triste, você está infeliz. Mas o dono do tempo não faz parte da sua vida. O dono do tempo não está presente nas suas coisas. Mas às vezes você fala, tudo bem, ainda sou muito novo. Você está lá com seus 50 e poucos anos e fala, dá tempo de casar ainda, vou enrolar mais um pouco. Não quero confusão para a minha vida. E ainda assim eu falo, no seu dia, você consegue tirar tempo diante de Deus na sua vida? Você consegue parar e falar, Senhor, existe um propósito, existe algo perfeito no meu dia. Existe algo que vai acontecer que é soberano. E não é sobre as coisas que você espera sobre a tua vida, mas sobre as coisas que Deus vai fazer através da sua vida. Quando Deus é o dono do tempo, você começa a deixar Ele agir na tua vida. Você começa a fazer diferença na vida de quem está do teu lado. E você começa a fazer diferença junto com as pessoas boas. E Deus começa a te usar diante daqueles que são as pessoas más. E você fala, puxa, meu dia começa a ficar interessante. Sabe por quê? Porque ter tempo sozinho, às vezes parece gostoso, fechar a porta do seu quarto e ficar em silêncio. Mas sabe, o homem não foi feito para isso. A gente precisa entrar no nosso secreto e orar e falar com Deus. Mas aquilo que Ele vai falar com você lá, vai fazer você abrir a porta e sair. E fazer coisas que Deus quer através da sua vida. Mas tem vezes que a gente olha para esse propósito do tempo na nossa vida e a gente sai sem ter esse tempo. A gente sai sem falar com Ele. A gente chega sem falar com Ele. Deus quer ter tempo com você. E às vezes você vai falar, então a culpa é de fulano que está comigo que não ora comigo. A culpa é de fulano que está perto de mim e não orou comigo. Estou falando que a prioridade do tempo parte de você diante de Deus. Sobre aquilo que você fala, sobre aquilo que você vive e sobre aquilo que você quer.
O que é que você quer para a tua vida? Sabe, às vezes a gente quer tanta coisa que a gente não tem ideia das coisas que a gente quer. Às vezes o nosso coração é tão infantil que a gente fica sem saber o que a gente quer. E a gente vai pedir e colocar diante de Deus aquilo que é desnecessário. E a gente vai querer viver aquilo que a gente não precisa. E aí a tua vida vai começar a ficar vazia, sem sentido. Olha só uma coisa, Deus nunca perde o controle do tempo. Nós é que perdemos a nossa paz tentando fugir desse tempo com Deus. Sabe, faz o seu dia um tempo precioso diante de Deus. Eu tenho certeza que você vai observar que existem vários momentos do seu dia que dá para ter Deus juntinho com você. Mas você fala, puxa, pastor, eu ainda continuo pensando que minha vida é tão tumultuada de coisas, que muitas vezes é Deus ou é o mal que coloca na minha vida, que eu não consigo ainda ter esse tempo. Olha só uma coisa, o versículo 2 em diante vai dizer: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Aqui nesse texto, quando começa a ser colocado dessa forma, Salomão está dizendo que existe tempo de alegria, tempo de dor, tempo de construção, tempo de perdas, tempo de silêncio e tempo de recomeço. E muitas vezes é a gente que quer ditar o tempo. Quando ele usa essas ilustrações, não é para você olhar e falar, está vendo? Ele está dizendo ali que tem o tempo de odiar. Ele está dizendo ali que tem o tempo de dançar, o tempo de ficar parado. Ele está o tempo de ser alegre e ser triste. Então não julgue a minha vida, porque eu estou vivendo o tempo que Deus quer que eu viva. Eu queria dizer uma coisa especial para a tua vida. A nossa vida é feita de ciclos que começam e precisam terminar. Quando a gente nasce, a gente é criança, a gente é infantil. E esse ciclo da infantilidade precisa fechar. A gente se torna adolescente, a nossa empolgação, nosso vigor físico, as nossas coisas que a gente quer, mas também precisa fechar esse ciclo da nossa vida. E aí a gente tem o nosso trabalho, constrói as nossas coisas, se forma e começa a viver um outro ciclo que, dependendo do que você está vivendo, você nunca mais quer que acabe. Mas esse ciclo também precisa se fechar. E você vai olhar e atingir uma idade maior e vai falar, puxa vida, deixa eu correr atrás do tempo, minha vida está acabando. E eu vou dizer para você, esse ciclo também vai se fechar. A nossa vida é como um sopro. A vida passa rápido. A gente só percebe depois. A gente fica olhando e querendo que o amanhã seja hoje. E vai chegar um tempo da sua vida que você vai querer que as coisas lá de trás voltem. Talvez vocês como pais vão lembrar dos filhos pequenos e falar como era legal. Ah, como era divertido. Agora tão grande, não fala mais comigo, não lembra mais de mim, não liga mais para mim, não me dá mais um abraço. E às vezes você vai olhar e lembrar de pessoas que passaram na sua vida e vai sentir saudade, sentir falta. Mas e o tempo que você estava junto? E o tempo que você teve a oportunidade? Então você está dizendo, pastor, que eu vou viver arrependimentos das coisas que eu não fiz? O que eu estou dizendo é que tem ciclos que vão se fechar, independente como você bagunce o seu tempo, como você faça ele ser correto. Existem ciclos que vão se fechar diante das bênçãos que Deus tem para a tua vida, mas existem ciclos que vão se fechar diante de tempestades que você tem passado. Tudo passa. O tempo ruim passa, mas o tempo bom também passa. Então a gente precisa olhar para aquele que é o dono do tempo e falar, me ensina a viver os tempos bons. Me ensina a dar valor naquilo que é precioso. E Deus vai tirar um véu dos teus olhos e vai fazer com que você olhe as pessoas de uma forma diferente. Você vai passar um tempo de tempestade, você vai falar, minha vida não faz mais sentido, queria que ela acabasse aqui. Eu já vivi tempos bons, mas esse tempo difícil,
Esse tempo difícil eu não queria mais. Eu queria dizer para você que o tempo difícil também se acaba. E você vai falar, ainda bem. O tempo difícil faz você dar valor no tempo bom. São os dias que você está num lugar coberto, que você vai dar valor quando você estiver na tempestade. São os dias quando você estiver parado em algum lugar e falar assim, puxa Deus, como o Senhor é bom comigo. Deus nos livra de tantas coisas, Deus nos livra do mal. Deus nos visita, Deus fala conosco. Quando você começa a ler a palavra e ver como Deus fala com você. E muitas vezes você passou um tempo de um ciclo da tua vida dizendo, Deus não fala comigo. Deus está falando aquilo que tem que ir embora, que não é mais o tempo de estar na tua casa. Deus está falando aquilo que você tem que deixar, porque não é mais o tempo disso fazer parte da sua vida. Mas você continua agarrado, porque você fala, Deus, ainda é tempo. Deus é muito claro quando fala com a gente. Sabe, Deus quer que a gente encerre ciclos. Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente seja transformado. Deus quer que a gente viva coisas boas. Deus quer que a gente seja forte diante da tempestade. E você vai ler milhares de versículos falando isso para você. E às vezes você vai parar e falar assim, será que é isso? Romanos 8, 28 vai falar, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama o tempo que Deus tem para a sua vida? Ou você ama o tempo que você quer para a sua vida? Às vezes a gente ama o que a gente quer, mas a gente não ama aquilo que é preciso. Às vezes a gente ama o que é desnecessário e a gente não ama o que faria a diferença. Quando esse texto fala sobre o tempo, ele vai falar coisas preciosas na nossa vida. Mas uma das coisas que ele vai dizer, que proveito tem o homem trabalhar com todo o seu esforço, tendo visto que o fardo que Deus impôs aos homens. Você vai falar, tá vendo? Foi Deus que bagunçou o meu tempo. Sabe, quando o homem sai do jardim do Éden, ele passa a viver naquilo que é o cronológico. A escolha foi do homem, não foi de Deus. Aquilo que foi colocado foi justo. O homem vivia num tempo maravilhoso, mas não fazia sentido viver aquele tempo. Fazia sentido ser igual a Deus. Fazia sentido ser o dono do tempo. E a partir do momento que a gente sai daquele kairós, e a gente vê isso em Gênesis, e passa a viver o cronológico, a gente começa a olhar e falar assim, puxa, que grande fardo que eu tenho na minha vida. A Bíblia vai falar que o homem vai comer, vai colher do suor do seu trabalho. Você fala, eu vou pegar Adão quando eu chegar no céu. Eu vou dar um jeito nele. Foi ele que fez isso sobre a minha vida, sabe? É a gente que faz isso sobre a nossa vida. Provérbios 16, 9 fala que em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor quem determina os seus passos. O homem tenta no seu coração determinar o que Deus tem que fazer. Mas sabe, você pode até escolher, mas deixa Deus decidir. Deixa Deus falar com você. E você vai entender que muito desse fardo, como é dito aqui, vai trazer uma coisa no nosso coração. Versículo 11 fala que ele fez tudo apropriado a seu tempo. E ele vai falar uma coisa interessante. Se isso que eu vivo parece um fardo, é porque as pessoas estão me dizendo que é um fardo? Ou é porque Deus está me dizendo que é um fardo? Muitas vezes você encontrou aquilo que era precioso na tua vida. Muitas vezes você tem na sua mão aquilo que é precioso na tua vida. O mal vai tentar dizer que esse tempo é mau, que esse tempo é um fardo. Que você procure novos caminhos na tua vida. E assim como o mal faz com Adão e Eva, diz que aquele tempo que eles viviam não era um tempo bom. Que aquilo que Deus tinha para a vida deles não era bom, não era agradável e não era perfeito. Uma das coisas que a gente lê no texto em Gênesis
é sobre o homem, sobre o suor do seu trabalho, sobre a sua responsabilidade, sobre a dificuldade que ele ia ter para realizar algumas coisas. Ou seja, Deus queria que o homem crescesse como homem, que ele se tornasse precioso e valoroso diante das coisas de Deus. Mas ali naquele texto diz que ele colocaria inimizade, colocaria dores de parto na mulher, mas colocaria inimizade entre a serpente e a mulher. Aquele tempo diz que o mal vai tentar com todas as forças contra a tua vida, mulher. Que o mal vai se levantar com todas as forças contra a tua vida. Porque não existe amizade entre a mulher e o mal. E o mal vai tentar te convencer que a vontade de Deus na tua vida não é importante. E você vai falar, puxa, o homem ficou de boa? Não. O propósito de qual Deus criou o homem, para que ele não permanecesse só. E para ele faz uma companheira. Quando ele sai daquele jardim, Deus fala para ele sobre o suor do seu trabalho. O sustento da sua família, aquilo que você vive, não é só o financeiro, é o emocional da sua casa, é o espiritual da sua casa. Vai vir da sua mão. Mulheres, vigiem o tempo, porque o mal quer derrubar vocês. Homens, sejam valorosos e preciosos diante da tua família. Evitem o que é mal. Evitem o tempo que vem de Satanás sobre a tua vida. Sobre as coisas que você vê, sobre as coisas que você busca, que não faz parte da sua família, sobre a sua casa. A responsabilidade é nossa, de cuidar da nossa família. A responsabilidade é nossa como homem, de fazer com que a minha casa entenda o tempo de Deus. E aí você fala, puxa, pastor, é isso que Deus tem sobre o tempo? É. Deus quer que você, mulher, cresça como algo precioso nas mãos dele. E Ele quer que você, homem, vença os ciclos da sua vida, deixe de ser imaturo, deixe de ser irresponsável, deixe de viver tempos que não faz mais parte da sua vida, para que você tenha um tempo precioso diante da sua família, para que o tempo de Deus se faça sobre a sua casa. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Então coloca a mão sobre o teu coração agora. Porque eu tenho certeza que o mal vai tentar que com o tempo você se esqueça disso. O mal vai tentar que esse ciclo não se feche. E sabe qual é a nossa oração hoje? Fala assim, Deus, que o teu tempo se faça sobre a minha vida. Deus, abra o meu coração diante dessa palavra. Deus, visita a minha vida e me ensina a viver o teu tempo. Coisas virão e coisas partirão, mas a tua presença na minha vida vai permanecer para sempre. Amém? Você crê nisso? Senhor Deus, nesse instante eu te peço sobre os meus irmãos, homens e mulheres aqui nesse lugar. Eles colocaram diante de ti a palavra, Senhor, dizendo que o tempo da vida deles pertence a ti, Senhor. Eu digo, Senhor, o meu tempo de vida pertence a ti também. Faz do nosso fôlego de vida algo precioso. Faz daquilo que são os teus propósitos se cumpram na nossa vida, mas que para isso a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente faça do tempo não o nosso inimigo, mas que a gente faça do tempo a tua presença se derramando sobre nós. Cuida dos meus irmãos, cuida da minha vida, cuida de cada um nesse lugar, cuida daqueles que estão escutando essa palavra nesse instante. E o que eu te peço, ó Pai, traz um tempo de paz, um tempo de alegria. Se alguém está vivendo um tempo de tempestade, que no coração dessa pessoa ela saiba que a tempestade vai passar. E se alguém aqui está vivendo um tempo de alegria, que essa pessoa saiba dar valor ao tempo de alegria, porque o tempo de alegria também vai passar. E que a gente possa crescer na tua presença, aprender e seguir os teus caminhos, os teus intentos. E que a gente possa deixar, ó Pai, que o seu tempo se cumpra no nosso dia a dia. É isso que oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que o tempo de Deus sobre a sua vida seja um tempo bom. Esse é o desejo do meu coração. Amém?